Senhor nosso Deus e nosso Pai, nós te louvamos, engrandecemos o teu nome, já te agradecemos pela tua presença, já declaramos que nós te amamos, Pai. E colocamos, meu Senhor, nessa manhã, o pastor Caruso em tuas mãos. Sei, meu Senhor, a tua igreja vai receber de ti, através dele, a palavra que o Senhor já colocou no coração dele. Enche ele da tua unção, daquela unção poderosa da raiz do cabelo à planta dos pés, Espírito Santo. Passa sobre ele aquele óleo fresco, meu Pai. Fala com ele, meu Senhor, para ele transmitir para nós tudo que nós precisamos ouvir de ti nessa manhã. E que o Senhor abençoe ele e a sua família, que não haja retaliação nenhuma sobre ele e sobre a sua casa. É o que nós te pedimos, já te agradecemos. No nome de Jesus. Amém. A graça e a paz do Senhor Jesus. Amém. Eu grito bastante. Pastor Milton projeta 2 Timóteo 3:6, 3:16. Todos conhecem, mas projeta juntos. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça. Amém. Amém. Espírito Santo, tira a atenção do pregador e coloca atenção na tua palavra. Toca em cada mente aqui e coloca essa atenção naquilo que tu tens para nos ensinar. Está escrito na tua palavra, ela é para ensinar. Vamos aprender. Damos glórias à tua presença, em nome de Jesus. Amém. Amém. Abram em Marcos 6. Eu vou discorrer um pouco sobre o texto de Marcos 6. Textos conhecidos, 2 milagres importantes descritos. Só que nós aprendemos muito no livro de Provérbios, de Salmos. Ali está escrito que toda a Escritura. Nós ficamos fascinados, ficamos extasiados com os milagres de Jesus. Mas os milagres de Jesus existem, cada um deles tem uma lição para nos ensinar. E nós temos que aprender também com esses milagres. Jesus não faz nada sem propósito. Tudo dele tem um objetivo. E esse é o objetivo maior. Jesus ensinou nas sinagogas, Jesus ensinou nas praças, Jesus ensinou na cruz, Jesus ensinou na ressurreição. Tudo o que ele fez foi para que nós aprendêssemos. Marcos 6 começa falando, eu vou discorrer rápido, não vamos ler o capítulo inteiro, mas ele começa falando que Jesus voltou à sua terra e encontrou ali só incredulidade. Saiu, se admirou, fez poucos milagres, porque onde não há fé não há milagre. E saindo dali, ele deu uma missão aos discípulos, pegou de 2 em 2, deu poder a eles sobre os demônios e para curar enfermos. E mandou eles pregarem nas vilas, nas cidades, e eles saíram nessa missão. E voltaram empolgados. Eles conseguiram expulsar demônios, eles conseguiram curar pessoas, eles chegaram contando para Jesus. Só que as pessoas não davam sossego a eles. Era um vai e vem de pessoas atrás. E Jesus falou: vocês estão cansados, vamos para um lugar deserto, vamos descansar. Entre no barco, atravessa até Betsaida,
o mar da Galileia e nós vamos para um lugar deserto. Só que o povo viu a direção do barco, correu pela praia, pela costa, e quando Jesus chegou lá, já haviam 5.000 homens, uma multidão aguardando. E ele fez o quê? Se escondeu atrás de todo mundo, saiu de fininho. Não, Jesus nunca abandona. Ele se viu aquele povo, ele ficou assim, vamos cuidar, vamos tratar, eu sei que vocês estão cansados. Ele se compadeceu daquele povo. Aleluia. E começou a ensinar. Só que chega no final da tarde, os discípulos dizem: Jesus, despede o povo. Eles já estão final de tarde, o lugar é deserto, o lugar é perigoso, eles não têm o que comer, para eles irem pelas aldeias comprando alimento. E o que Jesus faz? Jesus multiplica 5 pães e 2 peixes, Aleluia. alimenta aquela multidão. Glória a Deus. Os discípulos cansados ainda servem de garçom. Eu aí tenho uma tese pouco defendida de que além deles servirem 15.000, 14.000 pessoas, haviam anjos ali servindo essas pessoas. É impossível 12 garçons servir mais de 10.000 pessoas. E viu que o dia continuou. Aí Jesus faz o quê? Pega os discípulos, põe eles num barco e manda eles irem atravessar para o outro lado. E ele volta Jesus despede a multidão e depois eles entram numa tempestade, porque o vento lhes era contrário. Eles começam a lutar, Jesus vem caminhando sobre as águas, sobe no barco, cessa o vento e eles chegam ao outro lado. E aí nós vemos maravilhosas pregações sobre a multiplicação dos pães, sobre a multiplicação dos peixes. Vemos maravilhosas pregações sobre Jesus acalmar o mar. Mas vamos ler o versículo 50, 51 e 52. Versículos, vamos nos parar nesses versículos. Tem um mistério. E subiu para o barco para estar com eles, e o vento cessou. Ficaram entre si atônitos, porque não haviam compreendido o milagre dos pães. Antes, o seu coração estava endurecido. O tema da mensagem é mais ou menos esse: multiplicação versus tempestade. Multiplicação versus tempestade. Parece que os dois milagres estão interligados, né? Parece que os dois milagres têm uma continuidade entre um e outro. O que os discípulos não aprenderam? O que os discípulos não aprenderam na multiplicação, eles tiveram que aprender na tempestade. Os discípulos eram bonzinhos, tinham saído, tiveram revestimento de poder, expulsaram demônios, curaram pessoas e disseram para Jesus: despede essa multidão para que eles vão pelas aldeias, pelas cidades comprar comida. Já é tarde, aqui é perigoso, é um deserto. E Jesus faz o quê? Em vez de despedir a multidão, despede os discípulos, coloca eles no barco e Jesus volta sozinho para despedir a multidão. Então nós aprendemos a primeira lição aqui. Imagina Jesus despedindo a multidão, dando a mão, quem queria vinha fazer uma selfie com Jesus, outro abraçava Jesus, outro agradecia o ensinamento, e Jesus despediu aquela multidão. Jesus não quer só te dar
multiplicar na tua vida bens materiais. Ele quer comunhão com você. O que Jesus queria não era multiplicar, era comunhão. Amém. E diz que depois que ele multiplicou pães e peixes, sobraram 12 cestos. Cada discípulo provavelmente recebeu um cesto. Subiram no barco com 12 cestos cheios. Aqui diz, o povo ficou farto. Quando Jesus dá, não é migalha, né? Como falou aqui no dízimo o pastor, bênção sem medida. Então aquelas pessoas comeram até, e eles levaram 12 cestos cheios para o barco. Tudo bem. Saíram para o outro lado, começou a tempestade. O vento contrário, eles provavelmente ficaram rodopiando e iriam afundar. O que eles tinham no barco? 12 cestos cheios de pães e de peixes. Cestos cheios não impede o barco de afundar. Cestos cheios é bom, é muito bom. Uma conta bancária bem nutrida é bom. Um armário cheio de alimentos é bom, cheio de roupas é bom, mas nada disso impede o seu casamento de estar afundando, impede o diálogo com seus filhos, impede você de estar tendo problemas de saúde. A comunhão com Jesus é que impede isso tudo. Por isso ele queria comunhão com aquele povo. E outra coisa, os discípulos não tinham aprendido algo que aqui diz o versículo 50 e 51. O que eles não tinham aprendido? Misericórdia. Não adianta você dar, se você não tiver misericórdia. Aqueles discípulos, despede o povo. Nós não somos povo. O lugar é perigoso, nós não temos medo porque estamos com Jesus. Manda o povo ir. Não. Misericórdia. Só sabe o que é uma ajuda quem já precisou de ajuda. Só sabe o que é um abraço quem já precisou de um abraço. Só sabe o que é um aperto de mão quem já precisou de um aperto de mão. Aleluia. Só sabe o que é uma palavra de bênção quem já recebeu uma palavra de bênção. Aqueles discípulos simplesmente tinham poder, tinham Jesus, mas não tinham misericórdia. Segunda coisa que eles aprenderam: Jesus não despede ninguém de mão vazia para ir procurar a bênção em outro lugar. Ele mesmo abençoa. E Jesus deu uma ordem para eles: alimentem vocês o povo. E Jesus, com ventos contrários, deu outra ordem para eles: atravessem para outro lado. Duas missões impossíveis. Vamos gastar 200 denários para comprar pão para esse povo todo? Eles tiveram razão em dar essa resposta. Era impossível alimentar 14, 15 mil pessoas. Só que quando Jesus te dá uma ordem, ele te reveste de poder. Só cumpre a ordem. Quando Jesus te dá uma ordem, só cumpre a ordem. Ele vai produzir o restante na tua vida. E aquela tempestade, essa tempestade na tua vida, veio para você aprender. Não é para o teu barco afundar, não é para você desistir, não é para você desesperar. Essa tempestade veio para você aprender. Portanto, não tema. O mestre que está te ensinando está junto com você na tempestade. Aleluia. Não tema. Glória a Deus. E Jesus despediu cada um, mostrando comunhão. Aí Jesus foi para o monte orar. E os discípulos lá lutando.
os discípulos lá com cestos cheios lutando. Quando você tem o cesto cheio, muitas vezes a conta bancária está muito boa, os filhos estão empregados, os netos estão crescendo, a vida está indo bem, você esquece do próximo. Você não se lembra do próximo. Você não se lembra da palavra de Deus. A Bíblia começa a embolorar lá na estante. Vem ao culto e não fica prestando atenção na palavra, fica prestando atenção no WhatsApp, fica prestando atenção nas mensagens, conversando com a pessoa que está do lado, porque está tudo muito bem, maravilhoso. Só que Jesus manda você, depois de você estar fazendo milagre, entrar no barco e joga uma tempestade, permite uma tempestade. Aí você quer ouvir a voz de Deus. Você vem no culto, ai, Deus vai falar comigo hoje. Aí o pregador vai falar alguma coisa. Você recebe aquela mensagenzinha de WhatsApp de bom dia, e está lá: o senhor é o meu pastor. Deus falou comigo. Né? Isso aí, quando você está na tempestade, o cesto cheio não impede a tempestade. Jesus, comunhão com Jesus, impede a tempestade. Aleluia. Mas Jesus despede aquelas pessoas e vai ao encontro dos discípulos. Na quarta vigília da noite, entre 3 e 6 horas da manhã. E os discípulos naquela luta, quase naufragando, vem uma imagem, né? A imagem devia ser melhor, com as ondas altas, com a ventania, com aquilo todo. Vem uma imagem se aproximando do bar. E começa a gritar. Aquela imagem se aproximando veio sem barco, vem andando. E eles começam a gritar. É um fantasma. Começam a gritar, segundo a palavra. Por quê? Os marinheiros, os pescadores, geralmente são supersticiosos. Geralmente na hora da tempestade, na hora que o mar não está bom, na hora que eles não conseguem pescar, eles são supersticiosos. Nós não. Mas tem cristão ainda que tem medo de ir no banheiro à noite, né? No escuro. Tem cristão ainda que tem, né? Levar um puxãozinho na roupa assim. Eu só queria ter um parente que você desprezou. Você mandou comprar as coisas lá no deserto. Né? Gente, quem tem Jesus não tem medo. O amor joga fora todo medo. E ele vem. E lá no meio da tempestade, o que acontece? Jesus fala. Eles ouvem aquela voz. Que voz? A voz que estava clamando lá no deserto, aquele povo, aquelas que estavam ensinando. Ele ouve: não temais. Não temais, sou eu. Glória a Deus. Glória. Gente, quando você está na tempestade, que coisa deliciosa você ouvir essa voz. Né? Não temais, sou eu. Aquele povo contornou. Contornou toda a costa para encontrar Jesus. Aquele povo não sabia que ia multiplicar comida. Não sabia que ia ter comida sobrando. Eles não foram por causa disso, eles foram para ouvir a voz de Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Aquele povo estava lá no deserto para ouvir a voz de Jesus. Eles não estavam lá para comer, né? Quem se preocupou com a comida? Foi o povo? Não, foram os discípulos. Quem se preocupou que o lugar era deserto? Foi o povo? Não, foram os discípulos. Quem se preocupou que já era tarde e eles não tinham comida? Foram os discípulos. Aquele povo ficaria lá quanto tempo fosse ouvindo a voz de Jesus. E tem gente que vem ao culto, né?
como eu disse antes, para conversar, para bater papo, para ouvir a voz de Jesus. Você está ouvindo hoje a voz de Jesus? Glória a Deus. Glória. E ele subiu no barco. Sou eu. A hora que sou eu entra no teu barco, a tempestade acalma. Aleluia. Glória a Deus. Então os discípulos já tinham aprendido que cesto cheio não impede o barco de afundar, não impede tua casa de afundar, cesto cheio não enxuga tuas lágrimas, cesto cheio. Aprenderam também algo chamado misericórdia. Amém. Pode ter certeza que você não vai sair dessa tempestade, não sei quantos aqui, nem quem entrou aqui, como você entrou. Você vai sair mais cheio de misericórdia. Você vai sair estendendo mais a mão. Você vai sair abraçando mais os irmãos. Você vai sair se preocupando mais. Porque você vai ter no teu ouvido essa voz. Glória a Deus. Sou eu que envio. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. E Jesus subiu no barco. A tempestade cessou. Jesus está hoje te dizendo: vamos mudar um pouquinho. Está tudo bem na tua vida? Vamos mudar. Tem tempestade? Vamos mudar. A questão está: comunhão, misericórdia, voz de Jesus, tudo o que você precisa, só o que você precisa na tua vida. Então, nós estamos precisando. Essa mensagem não veio hoje para mim, nem veio para todos. Amém. Glória a Deus. Todos nós temos lutas, todos nós temos tempestades, todos nós. Procura na palavra, ouve a palavra, crê na palavra, entenda a palavra, porque os milagres de Jesus também ensinam. Ele pode multiplicar pães e peixes na tua casa, na tua vida, no teu trabalho. Pode. Mas ele quer que você ouça a voz dele. Aquele povo não foi lá por causa disso. Foi para ouvir Jesus. E eu espero que vocês tenham hoje. É melhor aprender na multiplicação ou é melhor aprender na tempestade? É escolha. É muito melhor aprender na multiplicação, né? Se aqueles discípulos disseram para Jesus: manda o povo. E eles disseram: não, nós vamos tentar comprar o máximo de pão possível para dar para esse povo. Nós vamos junto com eles até eles saírem dessa parte deserta. Você já entendeu, né? Ande um pouquinho com quem sofre, ande um pouquinho com quem precisa. Tente providenciar o recurso. Você tem recurso, você está aqui hoje porque você veio ouvir a voz de Deus. Você está saindo com recurso daqui. Você vai sair melhor, Jesus vai te usar em muitos eventos. Amém. Ainda. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Obrigado, Espírito Santo. Obrigado por nos tocar. Obrigado por nos ensinar. Obrigado, Jesus, pela tua misericórdia da qual nós não somos dignos. Damos glórias ao teu nome. Aleluia, Deus. Aprendemos um pouco, sim, aprendemos um pouco. Agora queremos, Senhor, ser igual a ti, parecido contigo. Queremos que o povo que está em violência, em lutas, nos vejam e vejam o nosso exemplo de como tu agiu. Age em nossas vidas agora, em nossas mentes, Senhor. Dá-nos poder, sim, para expulsar demônios e curar. Mas dá-nos mais poder ainda para amar como tu nos amou. Amém. Glórias a ti, Jesus. Amém. Amém.